No dia 5 de junho de 2020, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que foi solicitada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, que pedia a suspensão de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, enquanto perdurasse aí a pandemia de Covid-19. Essa solicitação aí foi referendada pelo Pleno do Supremo depois. De lá para cá, muita coisa mudou, e para pior. E é esse o nosso assunto de hoje. O ministro Edson Fachin, ao conceder a liminar que suspendeu essas operações nas comunidades do Rio de Janeiro, ele considerou que essas ações policiais podem causar ainda mais prejuízo a uma população já fragilizada pelo risco de contágio aí pelo coronavírus, em condições ruins de vida, né? Porque se tratam aí de locais com sérios problemas de saneamento básico. O ministro determinou ainda, enquanto a pandemia não terminar, que as operações policiais nas comunidades do Rio elas só podem ser realizadas em situações extraordinárias e que deverão ser justificadas por escrito e comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E tem uma pérola no documento, né? Caso seja realmente indispensável fazer uma operação ainda durante a pandemia, segundo o Fachin, vai ser necessário tomar alguns cuidados especiais para preservar a saúde dos moradores. Esses ministros vivem na sua bolha de Brasília, né? E demonstram com esse tipo de decisão que não tem a menor noção da realidade. O Rio de Janeiro vive uma situação de permanente excepcionalidade com relação aí à segurança. Com essa medida, os bandidos tomaram os territórios de vez, né? E tomaram mesmo, porque o Estado não entra mais. Eles se armaram fortemente e colocam como reféns uma população inteira que morre muito mais pela ação dos traficantes do que pelo vírus da Covid-19. Isso pode ter certeza. Para dizer aí a frase da moda, essa medida tomada pelo ministro Fachin e depois referendada pelos demais ministros da Corte não tem base científica nenhuma, né? É um verdadeiro descalabro. Só quem vive no Rio e, sobretudo, dentro dessas comunidades mais pobres, sabe do que eu estou falando. Mas os discursos em defesa dos bandidos e contra a polícia são apoiados pela esquerda e pela imprensa, que santificam os marginais e demonizam os agentes da lei. Mas como o brasileiro tem memória curta, não custa lembrar que no governo Benedita da Silva, do PT, que só durou 9 meses, a polícia matou mais do que em qualquer outro, do que qualquer outro governo que o Estado já teve. E quem disse isso foi o Rodrigo Pimentel, ex-oficial do BOPE e ex-comentarista de segurança da Rede Globo de televisão. E ele se baseou numa matéria publicada no Estado de São Paulo. Agora, o engraçado é que, na época, nem a Benedita nem o Freixo abriram a boca para explicar o porquê de tanta matança. A Benedita da Silva, que liberou a polícia para, como disse aí o Rodrigo Pimentel, matar geral, agora ela pede que a ONU investigue aí o que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, no Rio, onde 28 marginais foram mortos numa ação que está sendo criticada pela esquerda e pela mídia, mas que foi muito bem sucedida e que teve o respaldo do Ministério Público. Veja que a gente não pode se deixar influenciar com essas narrativas aí de televisão, de rádio, de jornais, né? Nesse episódio do Jacarezinho teve uma curiosidade. A Rede Globo mostrou uma mãe indignada com a morte do filho. Ela chorava, esperneava, deu um show na frente das câmeras. Só que horas depois surgiu um vídeo na internet mostrando esta mesma senhora portando um fuzil e dançando com ele, junto com homens e mulheres também armados com fuzis, comemorando sei lá o quê. O próprio Rodrigo Pimentel comentou numa entrevista que ele deu
para um canal chamado Arte da Guerra, que em uma das milhares de operações que ele fez em comunidades do Rio, um senhor veio gritando na direção dele palavras contra a polícia e contra a operação que estava sendo realizada, né? Mas quando ele ficou bem próximo, e quase sem abrir a boca, ele disse assim: estão me obrigando a falar isso. Aí, em seguida, continuou gritando e ofendendo os policiais. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem hoje a menor taxa de homicídios dos últimos 30 anos. E a narrativa é que as polícias civil e militares estão matando muito. Por outro lado, com a decisão do Supremo, as bocas de fumo estão se expandindo, os bandidos estão se armando, e a população está subjugada e sem direito a ter uma segurança pública mínima que seja. Outro dia eu assisti uma repórter entrevistando um traficante armado com um fuzil. Uma cena surreal. Ela perguntou como é que estava o clima na comunidade ou algo parecido. E o bandido disse que se a polícia não entrar, não vai ter tiro nem problema. Mas se a polícia invadir, vai morrer traficante, morador e policial. Eles são tão justos, né? Eles são as vítimas e nós os culpados. Eles precisam ser perdoados e, no que depender da mídia e da nossa esquerda, eles devem ser até canonizados. Só que ninguém fala absolutamente nada quando um pai de família reclama com um traficante porque está fazendo muito barulho próximo à sua casa e a filha não consegue dormir. E o que acontece com ele? Ele é fuzilado com um tiro na cabeça. Isso aconteceu semana passada aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Nessas horas, o PT e o PSOL ficam calados. Os deputados Marcelo Freixo e Alessandro Molon somem de circulação. As ONGs e os defensores dos direitos humanos não abrem a boca. Aquele grupo de direitos humanos da ONU, que adora meter o bedelho onde não é chamado, não fala nada numa hora dessas. Agora, manifestações contra os traficantes que protagonizaram aí essa barbárie, não vi nenhuma. Eu não ouvi uma palavra do Ministério Público ou da Defensoria Pública, e muito menos do STF, que só se importa em colocar os bandidos na rua, né? Mas o que eles fazem depois, parece que não interessa. E a nossa velha e grande imprensa trata os criminosos como vítimas da sociedade, os injustiçados. O pai de família, para esses canalhas, foi mais um trabalhador que morreu. E olha, que são capazes até de dizer que o traficante que matou é apenas um suspeito. Olha que ponto nós chegamos. Infelizmente, hoje em dia, não importa mais o que se diz ou o que se faz com relação à segurança para preservar vidas e restabelecer a autoridade policial. O importante é quem diz e o que diz a respeito de tudo isso. O que vale é a narrativa defendida por alguns órgãos de imprensa e pelo pessoal da nossa esquerda. Agora os valores estão invertidos. Quem sabe amanhã as manchetes estampadas nos jornais vão acusar os policiais de estarem portando armas de uso exclusivo dos traficantes, né? E isso tudo graças ao nosso Supremo Tribunal Federal. Nessas horas, todos os hipócritas se calam.